Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui, né? Como sempre, eu costumo dizer que é uma honra e é um prazer estar com todos vocês aqui nessa nossa jornada aí do conhecimento bíblico e histórico sobre as cartas paulinas. Para mim é uma honra, é um prazer muito grande a gente poder aqui adentrar dentro dessa historicidade, a gente poder obter conhecimento bíblico e histórico, falando do apóstolo Paulo, que foi um dos maiores missionários ali que a Bíblia tem ali a sua narrativa. E hoje, né, chegamos aqui de Paulo e as epístolas a Filemão, tá? Vamos estar aqui abordando aí essas epístolas paulinas, falando sobre Filemão, tá? Falando sobre a primeira epístola lá do livro de Timóteo, né? Primeira e segunda Timóteo e um pouquinho também sobre Tito. Beleza, meus irmãos? Então, bora lá, vamos dar continuidade aqui na nossa viagem sobre a historicidade aqui das cartas paulinas. Beleza, amados? Irmãos, Filemão, né? Ele é mencionado como um cristão que morava onde? Lá em Colossos, né? Então, o evangelho, ele começou a ser introduzido lá em Colossos durante o ministério de Paulo, quando Paulo estava lá em Éfeso. Né? Então, de acordo com a Bíblia, você pode ver lá em Atos capítulo 19, no verso de número 10. Então, todo o resultado, amados, desta atuação de Paulo foi que todos os habitantes da Ásia ouviram falar do evangelho, tanto judeus como grego. Então, o que Paulo faz? Paulo ele dedicou ali 3 anos da sua vida a essa missão, a levar a palavra de Jesus por toda essa área lá. Então, Epáfras, né, Filemão e Onésimo, né, foram 3 líderes da igreja lá de Colossos que tinham um forte relacionamento com Paulo. Então, Paulo sempre erguia, tinha líderes ali capacitados para estar continuando ali a fazer esse trabalho, né, de liderança ali, de fazer com que a igreja fosse mais e ficasse mais estruturada. Então, amados, olha que interessante. Quando o cristianismo ele começou a se estabelecer lá na cidade da Ásia, muitas pessoas, né, dos mais variáveis níveis sociais que tinham lá, tiveram as suas vidas totalmente transformadas, né? Entre quais tava o escravo Onésimo, né, e o seu proprietário, Filemão. Tá entendendo? Olha que coisa linda. Então, o escravo Onésimo, né, ele está junto a Paulo depois de ter escapado da sua condição e Paulo o induz a retornar à casa lá de Filemão. Né? Você lembra dessa passagem aí, né? Acompanhando de uma carta na qual ele estimula Filemão a receber Onésimo lá de volta. Então, Paulo, ele se dispõe a fazer o quê? A pagar todos aqueles prejuízos ali causados pela fuga e ausência de Onésimo. E ao mesmo tempo, irmãos, ele relembra Filemão de que ele mesmo é espiritualmente devedor. Coisa linda, né, que Paulo faz. Então, Paulo, ele deixa Filemão totalmente livre, né, para descontar ali a dívida material da dívida espiritual que tinha com ele e para cobrar ali essa dívida financeira ali dele. Muito lindo isso aí da parte de Paulo, né? E a reconstrução do seu relacionamento social é um pressuposto para a integração lá de Onésimo na comunidade da fé. Paulo, ele já olhava além, né? Ele já estava olhando além daquilo que poderia ser ali Onésimo. Então a situação ela conflitava entre o senhor do escravo e o escravo, ele é tratado por Paulo conforme o horizonte escatológico da pregação do evangelho. Então a epístola, né, ela mostra o que, amados? Mostra como se tratavam os conflitos sociais ali da época. E Paulo, né, na sua profunda humildade, né, e o poder do evangelho de fazê-lo servo, né, e do Senhor, pessoas de igual valor como filhos de Deus, que todos são. Então, Paulo o que faz? Ele roga ao favor, né, de seu filho na fé e ele devolve ali Onésimo a Filemão como se fosse as entranhas do seu coração. É muito lindo isso daí. E Onésimo, amados, ele era um escravo fugitivo, né? Que provavelmente deve ter ali roubado ali de Filemão ali na sua fuga, né? Então Paulo, né, sabiamente ele pede para Filemão que receba Onésimo como irmão e ele apela para que ele não empregue lá como escravo, né, aquele todo rigor que a lei permitia para o seu dono fizesse, mas o que receba com bondade.
É coisa linda isso aí. E a sua carta, amados, ela revela, né, de forma repleta os seus interesses humanos. Então, Paulo, o que, que ele faz? Ele reconhece a ordem jurídica e social da escravidão da época, tá? A qual tinha, mas ao mesmo tempo ele intercede pelos fugitivos, né? Seguindo também a praxis em uso no mundo grego-romano, tá entendendo? Então, a culpa de Onésimo, irmãos, porém, ela precisa ser resolvida. É fato. Ele fez algo e precisa ali ser resolvido. Então, Filemão, ele deve ser o pertencimento à igreja cristã, à obra realizada pelo apóstolo Paulo, e é, nesse sentido, ali, o seu devedor. E Onésimo, irmãos, ele precisa fazer o quê? Ele precisa retornar à casa, né, ali a posse de Filemão e ser aceito por ele. Então, todos, irmãos, todos os membros da igreja que se reúnem na casa de Filemão têm um interesse na decisão dessa situação que foi conflituosa. Foi uma situação que todos sabiam e todos que estavam reunidos lá queriam saber qual que ia ser o desdobramento da, dessa situação que aconteceu com Onésimo ali e Filemão. Então, a carta de Paulo a Filemão, ele nos mostra que é um texto que utiliza poucos tipos de expressões, né, sendo automaticamente ali e altamente valorizada. Então, o domínio da língua grega e a familiaridade com a retórica da educação grega, nós vemos que estão presentes. Então, os domínios das formas e regras dessa argumentação retórica, meus irmãos, e do discurso de Paulo, fica bem claro na carta a Filemão e revela o quê? Revela para nós que estamos aqui aprendendo, né, o nível de educação totalmente formal de Paulo e o conhecimento das convenções, né, concedida também nessa agilidade missionária. Paulo, ele sempre tinha um olhar mais analítico dentro das situações. Né? Então, na opinião da maioria dos autores, se tem vinculado a carta à prisão de Paulo lá no ano 60 depois de Cristo, e Roma, como nós conhecemos, é o seu lugar provável aonde ela foi ali redigida ali. Então, Filemão ele é mencionado como um cristão que morava lá em Colossos, né? Filipenses 1, né? Versículo 2, Colossenses 4, verso número 9 e 17. Então, a carta, né, ela é totalmente marcadamente pessoal. Tá entendendo, irmãos? É uma carta ali totalmente pessoal. E Paulo, ele espera aí em breve visitar quem? Visitar Filemão, visitar Onésimo, e ele pede, né, de Filemão uma mostra da sua benevolência, ainda mais decidida a favor de quem? De Onésimo. Então, a autoridade de sua prisão, né, meus amados, dá força ao seu pedido de misericórdia para Onésimo, a qual ele rogava, né, a qual ele pedia que, que se tornava ali novamente útil ao seu dono. Então, o que que Paulo faz? Ele sublinha a dignidade e a humildade que deve ser dispensadas ao tratamento entre os irmãos na fé. Paulo estava ali argumentando que Cristo removera os antigos preceitos, essas barreiras que havia lá peculiares do judaísmo. O que que Paulo faz? Assim que em Cristo todos se tornam uma pessoa só. Tá entendendo, amado? Sem distinção de classes sociais, somos todos um. E isso é algo totalmente absoluto e aceito pelos cristãos de hoje, né, sem questionamento. Então, contudo, lá na época tratava-se de uma doutrina totalmente revolucionária, irmãos. Então, o pedido de Paulo a Filemão, né, referente a Onésimo, era algo revolucionário para aquela época. Não era algo normal. Então, ele estava totalmente em contraste com o tratamento contemporâneo dos escravos que fugiam. Tá entendendo? Pelo qual o senhor deles podia tratar de prender e depois tratar com brutalidade. Era isso que acontecia lá. Tá entendendo? E Paulo ele vem ali quebrando todos esses paradigmas lá referente a Filemão, e Paulo visava o quê? Uma transformação totalmente radical das relações entre pessoas, que não precisava vir com tanta violência. Fugiu, puxa, vai pagar, vem cá, mas não era com tanta barbárie, com tanta violências pessoais ali, tinha que ter mais uma relação pessoal, uma relação ali mais humana, mais humanitária. E aí as condições sociais era para ser o quê? Humanizadas. Puxa, não precisa agredir, prender, não. Conversa, centra, mostra.
E isso daí era algo revolucionário, algo que acontecia lá e as pessoas não estavam acostumadas. A gente pode observar, meus irmãos, dentro da narrativa bíblica, lá na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao 28, que o ideal seria a toda eliminação dessas diferenças entre seres humanos. Ficando o quê? Ficando implantada exclusivamente no lugar a graça divina de Jesus Cristo. Então, assim, o evangelho começou a quê? Se tornar um tipo de defesa de toda a suficiência e universalidade de Cristo, bem como dessa nova fé, né? Essa fé que faz o quê? Que liberta tanto gentios como judeus. E é melhor você conversar, explicar ali para o escravo, mostrar para eles lá que com certeza o amor ele é maior do que a severidade, do que a brutalidade, né? Do que pegar aqueles indivíduos escravos, né? E mostrar para eles essa universalidade de Cristo, essa nova fé que liberta tanto judeus, né, como gentios, e os indivíduos escravos em homens livres, tanto homens como mulheres. Tá entendendo, meus irmãos? Então, é bem melhor isso daí. Então, o que que acompanha? Né? O que que acompanha Paulo ali? Paulo ele faz um apelo, né? E é o fio vermelho ali da compaixão cristã. Então, a lembrança de que Filemão era devedor a Paulo, tá entendendo? O coração de Paulo seria reanimado pela benevolência de Filemão. Olha que coisa linda. Então, Paulo serve de quê? De mediador a essa reconciliação. Paulo ele faz o quê? Ele solicita que Onésimo não seja julgado pelo seu passado, porque ele já se tornou um novo homem. Isso vale também, né, para Paulo e Filemão. E o que vale é o presente. O que que Paulo estava falando ali dentro do contexto, falando para Filemão? Ó, Filemão, puxa, ele é seu escravo, ele está aqui, mas não vai adiantar você vir com brutalidade, você prender, você chicotear. Isso vai causar mais ira dentro, vai ser um desconforto muito grande. Então mostra para ele a sua benevolência, que ele não vai ser preciso fugir mais. Ele vai continuar aí, ele vai continuar te servindo, vai continuar fazendo aquilo, mas o amor gera amor. Tá entendendo, meus irmãos? E foi isso o que Paulo trouxe ali para Filemão ali, né, nesse presente. Aqui está o esboço da epístola de Paulo ao Filemão, né? Saudação e agradecimento, devolução de Onésimo, exortação final e saudação final. Tá entendendo, irmãos? Esse é um breve resumo sobre ali a epístola de Paulo a Filemão. A gente aprende com vários elementos essenciais, né, da fé cristã, que vale mais o amor do que a arrogância, do que o processo escravagista. Quando você dá amor, você recebe amor. Tá entendendo? Era isso que Paulo estava falando ali para Filemão, junto com Onésimo, e foi algo maravilhoso. O segundo tema que nós vamos abordar aqui dentro desse contexto, irmãos, é as epístolas pastorais. Vamos comigo, vamos continuar se adentrando aqui. Amados, nesse próximo tema, nas epístolas pastorais, Paulo quer apresentar para mim e para você totalmente orientações sobre como os seus colaboradores deviam o quê? Organizar as igrejas locais e exercer nelas disciplina interna. Como eu falei para vocês, como era algo novo, precisava ali de fazer um processo de construção, de pavimentação, né? Mostrando para esses homens ali o que, que era ser pastores, o que, que eles precisavam fazer. E Timóteo e Tito, eles deviam saber como ensinar, né, e edificar variadas igrejas sobre a sua coordenação. Tá? Então, o que, que Paulo faz? Paulo não podia visitar os vários grupos locais. Né? Então, o que, que ele faz? Ele preparou ali seu filho na fé, né, Timóteo, e prepara Tito para fazer o quê? Realizar esses acompanhamentos, bem como se tornar instrumentos da comunicação do evangelho, líderes ali bem instruídos ali na palavra. E as cartas elas dão instruções para essa ação ali no pastoreio. E Timóteo, como filho de Paulo na fé, era um filho que Paulo não teve, né? Nós ouvemos vários locais falando sobre Timóteo, né? Ele ouviu, né, o desafio de combater o bom combate tendo a fé e a boa consciência, né? O
que Paulo ensinava para eles? Que em Cristo todos serão salvos e chegarão ao conhecimento da verdade. Tá? Qual seria essa verdade? Cristo. Então, os líderes são chamados para servir aos necessitados. Presta bem atenção, vou repetir. Os líderes são chamados a servir aos necessitados. Tá entendendo? Eles deverão cuidar, né, de si mesmo e da doutrina de Cristo. Então, o que Paulo faz? A carta de Paulo a Tito, ele indica que as igrejas estão sendo totalmente ameaçadas pelos judaizantes. E também entra em cena com umas ideias de uma outra seita herética que existia lá, que começou, chamado agnósticas. Eu não vou aqui explicar muito sobre o agnosticismo, tá? Porque senão vai tomar muito tempo e o objetivo dessa carta é falar sobre as cartas paulinas. Então, algumas igrejas domésticas, elas estavam o quê? Arruinadas. Arruinadas por quê? Devido a essas más influências, né, de insubmissos que perturbavam famílias inteiras. Tá entendendo, irmãos? É aquele ditado: você começa a fazer o bem, mostrar uma cultura nova, mostrar o amor, e muitos daqueles agnósticos e judaizantes eram totalmente contra, porque eles perdiam muito com isso daí. Lá em Tito, capítulo 1, verso número 10 e 11, você pode ver isso daí. Então, Paulo alerta essas necessidades, né, que seriam vivenciadas na igreja de Creta. Tá entendendo? Tito 1, lá, verso número 5. E Nicópolis, título 3, verso número 12. Então, Paulo, amados, ele não podia visitar todas as cidades lá. Então, ele envia cartas aos seus colaboradores, nesse caso a Timóteo e a Tito, né? E elas serviam do quê? Serviam, então, de como instrumento de comunicação para aquelas igrejas locais. Era uma via mais rápida. As vias eram mais rápida ali de carta para estar sendo ali divulgada. Eu não posso ir, envia a minha carta pastoral lá. Você pode ver no livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo e no Tito. Então trata assim, né, desses temas e conteúdos éticos, doutrinários, né, de construção ali e de formação de líderes acadêmicos dentro dessa universalidade, né, religiosa que estava sendo estabelecidas e criadas lá na época através de Paulo, Timóteo, Tito, enfim. O estilo e a linguagem nessas três cartas, elas são bem parecidas, tá, irmãos? Bem parecidas, visando o quê? Visando, né, ao fornecimento dessas orientações e dessas organizações da liderança, né? E ao melhor desempenho das igrejas locais. Não adianta, meus amados, é mais difícil você abrir uma igreja sem uma estrutura bíblica, você conhecendo de Bíblia, conhecendo de história, isso há necessidade de você fazer uma estrutura, né? E ainda mais se você tiver pessoas que são pessoas estruturadas, né, dentro da narrativa bíblica, fica ali mais fácil da gente poder ali estruturar. Então, não foi fácil, tá? Paulo ali estruturar as igrejas, não é algo fácil, tá entendendo? Requer tempo, dedicação, conhecimento, humildade, manusear bem as palavras, entender o que é o evangelho, aprender com outras pessoas, outros irmãos que têm ali um conhecimento maior do que o seu, ter a humildade para reconhecer, pedir ajuda, ô irmão, me ajuda aqui, como que eu posso fazer, como que eu devo estruturar os meus líderes, e hoje, infelizmente, não generalizando, não na sua totalidade, nós temos visto aí, infelizmente, muitas igrejas sendo abertas sem fundamento bíblico, sem estrutura eclesiástica, sem conhecer de Bíblia, fica mais difícil. Tá entendendo, meus irmãos? Então, por isso que nós estamos fazendo aqui esses vídeos, mostrando ali todas essas dificuldades que Paulo enfrentou, Timóteo enfrentou, Filemão ali, enfim, todos esses homens de Deus para fazer esse processo escriturístico ali no tocante que nós falamos de igreja, meus irmãos. Tá entendendo? Foi uma dificuldade muito grande, né? Hoje, né, por contrapartida, é muito fácil você abrir uma igreja, tá? Você pode ali na garagem da sua casa, você pode ali, enfim, qualquer local. Mas não é só o abrir igreja. Abrir igreja é fácil, tá entendendo? O que é necessário, meus irmãos? É estruturar.
é você ter uma ótima estrutura de palavra, uma ótima estrutura de conhecimento, uma ótima estrutura gerando líderes ali capacitados, como Paulo fez com Timóteo, com Tito, tá entendendo? Com Onésimo, com esses homens lá, que foram homens que e mulheres que ajudaram no processo de desenvolvimento da igreja. Tá entendendo, irmão? Por isso que eu falo, o conhecimento é bom, né? Ninguém vai tirar de você. Tá entendendo? Então, amados, essa aqui foi um estudo mais rápido, que eu não vou me alongar, né? O próximo tema nosso, nós vamos falar sobre Paulo e a primeira epístola a Timóteo, irmãos, que é muito linda essa epístola a Timóteo e também uma dificuldade muito grande que esse jovem Timóteo enfrentou na sua vida. Não foi fácil. Foi muita dificuldade, porque ele estava vivendo numa cultura totalmente diferente. Timóteo, né, a sua mãe era judia, seu pai era grego, ele cresceu entre duas classes de cultura, vai ser rico esse conhecimento. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, até o nosso próximo vídeo, que a graça e a paz do Criador esteja sempre em nossos corações. Continue, amado. Se você está pegando esse vídeo agora, volta lá no primeiro, vem ali anotando, vai adquirindo conhecimento para que você possa, né? Vou usar até o exemplo de Timóteo, ser um jovem, ser uma pessoa ali, né, conhecedora da palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? É assim, eu quero agradecer a todos vocês. Até o nosso próximo vídeo. Que a graça e o amor do Criador estejam em vossos corações. Deus abençoe e até o próximo, irmãos.